Queridos, nesse final de semana, foi um final de semana, como eu falei um pouquinho, foi muito especial. Na verdade, foi um final de semana, assim, de feriadão, então nós fizemos algumas coisas como família. Primeiro, nós fomos quinta-feira, nós fomos ali no Refúgio Biológico. Quem já foi no Refúgio Biológico? Deixa eu ver. Legal, bacana. Eu fui lá para ver a onça não tava. Eu quase saí nos socos, cara. Falei, cadê a onça? A onça não tá. Falei, como assim a onça não tá, mano? Eu vim aqui para ver onça. Quero, eu vejo na pracinha no gramadão. A gente dá um jeito e tal, mas fomos lá e a onça estava reformando o espaço, está ficando lindo, legal. Mas fomos lá com as crianças, foi bacana, tem um rolê com família. Aí na sexta-feira nós decidimos ir para Cascavel. Sexta-feira nós fomos para Cascavel, que o Dr. Rebolo, Davi Rebolo, ele mandou mensagem, Sal, tudo bem, fiquei sabendo que você vai vir para cá. Falei, vou. Você consegue vir mais cedo para a gente tomar um café? Falei, claro, será um privilégio e tal. E trocando uma ideia e tal com ele, aí fomos lá, tivemos um tempo muito precioso de viagem, família, tal. Na verdade foi, a família toda foi, as crianças já ficaram lá na igreja, nós fomos tomar um café, e foi muito bacana, encontramos os pastores e tal, foi muito especial. Sábado tivemos aqui ontem, né, a nossa integração, como foi gostoso poder trocar ideia com algumas pessoas, conversar. Se eu deixei de falar com você, foi mal. Não, talvez eu não te vi, mas eu tentei cumprimentar todo mundo que eu vi pela frente. Teve gente que eu cumprimentei acho que 2 ou 3 vezes a mesma pessoa. O pastor já me deu oi, mas receba de novo, aleluia, vale a pena, né? Só para poder reforçar, para falar que é nós, estamos juntos e tal. Então foi muito legal, bacana. Porém, aquilo que eu vou ministrar para vocês hoje, na sexta-feira, lá em Cascavel, o Rebolo, ele começou a ministrar sobre muitas coisas. Ele estava falando sobre uma aula dele. Na verdade não é uma aula, é um curso da escola dele, que é do protocolo do rompedor. Então pessoas que querem romper, pessoas que querem viver algo diferente e tal. E vocês conhecem o Rebolo, né? Não me caia de vergonha. Ele foi desse jeito e tal. Para quem não conhece ele é um chileno ou uruguaio? Uruguaio, ele é um uruguaio, com um carinho enorme por ele e tal. E ali, meu irmão, ele começou a ministrar e ele abriu um texto, que na hora que ele abriu, aquele texto pulou nos meus olhos, e na hora me veio, eu já grifei, coloquei e falei, ué, por que esse texto não está grifado na minha Bíblia? Eu já li, já passei, como é que isso aqui não pulou? E eu sei da história, sei como é que é, mas naquele momento que ele começou a ministrar, ele foi para uma área voltada ali para negócio, romper e tal, mas o Senhor começou a ministrar a minha vida em cima daquele texto, numa área que nós sabemos que é a nossa área da caminhada com o Senhor e tal, e tudo mais, que isso realmente precisava vir aos nossos corações. E naquele momento o texto começou a pular e eu falei, não, legal, eu achei que um dia eu fosse ministrar, mas eu confesso que eu acordei já essa manhã, desde ontem na verdade, sábado, esse texto estava batendo, hoje eu acordei com ele, batendo de novo. Falei, Deus, então fale o que o Senhor quer ministrar especificamente, quais são as direções, aquilo que o Senhor queira tocar e falar aos nossos corações. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é um momento muito forte, é um momento na vida de um homem, de um rei e de um povo, que eles passaram, como o crente fala, o estreito, eles passaram o aperto, eles passaram pela prova. Como eu costumo brincar, às vezes, né, aquela coisa, eles estavam cantando a música da Cassiane, Deus vai à frente e abrindo o caminho, estavam nesse nível já, entendeu? Dependendo, já estava naquela outra, rompendo em fé, e por aí vai. Então você vê que assim, foi um momento delicado. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2 em diante, é o texto que nós iremos ler. Eu vou ler o texto e vou dar um pano de fundo, para nós conseguirmos aí sintonizar onde nós estamos. Então, 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 2, se você estiver sem Bíblia no telão, você consegue acompanhar aí a gente. Diz assim a palavra do Senhor: quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou os seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes, que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água
e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos aonde o muro estava quebrado, construiu torres, fez outro muro do lado de fora do primeiro, também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Até aqui. Então aqui nós estamos em um momento bem interessante. Eu vou passar o pano de fundo para você. Aqui nós estamos em um momento onde o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, ele agora está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E agora essa divisão acabou trazendo muitas consequências para o povo. Então em todo momento havia um rei governando as 10 tribos no norte e um rei governando ao sul, as tribos que sobraram, as 2 tribos que sobraram. Então você vê que havia essa divisão. Então de tempos em tempos um rei governava em cima, outro rei embaixo, morria um, aí outro entrava e por aí vai. E quando nós olhamos aqui, a pessoa que está governando aqui no caso Judá, especificamente aqui onde tem Jerusalém, onde está Jerusalém, que é o reino do sul, está o rei Ezequias. Ezequias, se você olhar, Ezequias, ele tem uma trajetória interessante. O rei Ezequias, ele tem uma história familiar delicada, porque ele é filho de um homem chamado Acás, que fez o que não era reto ao Senhor. E aqui você já consegue entender, existem coisas que nós fazemos que é reta ao Senhor e coisas que não. Então nem tudo é agradável ao Senhor, e nós temos que entender. Então aqui, quando você pega para ler a história na palavra, você vê que o pai de Ezequias era alguém que fazia as coisas que não agradavam a Deus. E aqui ele chega num ponto, o pai de Ezequias, que ele fez imagens de Balaíns, que eram imagens e começavam a adorar aquelas imagens que Deus fala na sua palavra, que não agradava a ele. Ele começou a levantar adoração, a ponto que ele começou a levar essa adoração para o meio do povo, e o povo começou a adorar outros deuses. Ali você vê coisas que eles começaram a fazer, que Deus não se agradou de nada. Ele chegou num ponto de tamanha cegueira espiritual. Lembre, é alguém que foi instruído, vem de uma geração que era para ser uma geração que caminhava agradando ao Senhor. Você vê que o pai de Ezequias chegou num ponto que ele, de tamanha cegueira e de engano, que ele queimou os próprios filhos a outros deuses. Ele pegou os próprios filhos e queimou os filhos ali a outros deuses, derramamento de sangue, umas coisas que na nossa cabeça é até difícil de entrar e de assimilar alguém fazendo isso. Ele afundou tanto que as consequências vieram. Ele foi atacado de diversas pessoas, e diversas pessoas do reino dele foram levadas cativas. Então Ezequias, ele vem desse contexto, ele cresceu e nasceu nesse contexto, vendo o pai dele trilhando um caminho completamente diferente do que ele ouvia sobre Davi, por exemplo, e sobre o que Deus havia instruído o povo e os reis a seguirem. Então Ezequias, ao nascer nesse contexto, aqui agora ele olha e ele tem que tomar uma decisão. Ezequias, a primeira coisa que eu vejo aqui, ele olha para aquele caminho todo que o pai dele trilhou, que a família dele está trilhando, e ele agora precisa tomar uma decisão. Ele precisa agora entender: eu continuo fazendo o que o meu pai está fazendo, que não é agradável a Deus, ou eu tomo um caminho completamente diferente? E nós vemos aqui, de acordo com a palavra, que Ezequias decidiu trilhar um caminho diferente do seu pai. Então ele quis fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então aqui, amada igreja, eu já vejo algo interessante que nós temos que ter muito claro no nosso coração: mudança é uma decisão. Se nós queremos mudar, nós temos que tomar uma decisão, porque hoje nós olhamos, somos nós que decidimos se nós queremos ou não mudar. É muito fácil
quando eu escuto pessoas falando, e eu sei também que é delicado, mas pastor, a minha família, a minha casa, as minhas condições, o meu passado, pois é, meu irmão, eu entendo, todo mundo teve um passado, todo mundo teve talvez um contexto bem desafiador, bem difícil. Se nós formos dar oportunidade para todo mundo contar um pouquinho da história, do passado, lágrimas vão escorrer. Talvez pessoas que nós olhamos e falamos, meu Deus, essa pessoa passou por isso. Então muitos de nós não sabemos talvez a pessoa que está do nosso lado, o que ela passou e que ela enfrentou. Contudo, muitos de nós talvez hoje olhamos para a nossa vida e parece que nós falamos o seguinte, não pastor, mas não tem como mudar, não dá para mudar. Mas na verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, se nós olharmos para as nossas vidas, não importa a família, casa ou condições, você e eu, nós podemos falar assim como Ezequias fez. Meu pai trilhou um caminho completamente diferente, a casa foi totalmente por um caminho fora do plano, do propósito do Senhor, mas eu entendo e eu decido trilhar um caminho que agrade a Deus, um caminho que agrade ao Senhor, um caminho que faça a vontade do Senhor, para que o Senhor venha mover poderosamente na minha vida. Porque quando nós que temos Jesus e já reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas e falamos que não tem como mudar, nós estamos praticamente dizendo que Deus não tem poder suficiente para transformar as nossas vidas. Então quando eu falo, Deus, você não consegue mudar a minha vida, não tem como mudar, a mensagem que eu estou lançando para Deus é, Deus, você é onipotente só no nome, porque você não tem poder suficiente para mudar a minha vida. Só que na verdade nós sabemos que Deus não consegue mudar o que não quer ser mudado. Deus não consegue mudar o que não quer ser mudado. É muito fácil eu falar e dar desculpas de passado, família, casa, condição, isso, aquilo e por aí vai. Só que quando você olha, muitos de nós, irmão, que estamos aqui, nós decidimos muitas vezes romper. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, eu olho para a minha situação, eu decidi na minha vida me posicionar em muitas coisas. Teve momentos que eu falei, chega! As coisas estão gritando, mas o mundo, a galera, hoje os tempos são diferentes, o rolê é outro, a galera é outra, meu irmão, o mundo pode ser diferente, a tecnologia pode ser diferente, mas Deus continua sendo o mesmo. Então não importa, é muito fácil eu falar, não, o rolê é diferente, a galera, pá, isso, aquilo, show de bola, mas Deus é o mesmo. Então hoje nós queremos trilhar um caminho que para nós muitas vezes é favorável, e nós queremos falar, não tem mudança. Então a primeira coisa que eu já vejo aqui na minha, na sua vida, que nós podemos aprender com Ezequias é, Ezequias decidiu mudar, ele decidiu colocar um ponto final, falou, chega, até aqui foi, eu decido a partir de hoje trilhar um caminho completamente diferente, eu decido a partir de hoje trilhar um caminho que não seja mais a minha vontade, mas sim a vontade do meu Deus. Sem sombra de dúvida, quando eu e você decidimos nos posicionar em Deus, Deus começa a vir com o seu poder poderoso e sobrenatural para trazer mudança na minha e na sua vida, porque nós sabemos que para Deus mudar, nós também temos e desejamos mudar, temos que querer mudar. Então sabemos que Deus fará a parte dele, mas agora nós precisamos nos posicionar, e nós também temos e desejamos querer que essa mudança venha sobre as nossas vidas e que haja uma transformação poderosa sobre cada um de nós. Então quando nós olhamos na palavra, você vê Deus em todo o tempo tentando tocar a vida do homem, tentando se relacionar com o homem, só que nós decidimos se queremos ou não. Por exemplo, alguém aqui veio com a arma 38 na cabeça, sei lá, falando assim, você vai para o culto hoje? Se foi você, não levanta a mão, por favor. Não, pastor, ninguém vem com 38, mas veio com uma coisa diferente aqui. Minha mulher falou que se eu não fosse, o negócio ia ser estreito. Ela tá certa. Ninguém veio forçado. Nós decidimos. Você decidiu vir, eu decidi vir. Porque é muito fácil eu falar não consigo. É muito fácil você chegar e ter esse ponto de começar a olhar e falar, não vai ter como, não vai dar, não vai dar, não vai ter como, é complicado, é difícil. Eu sei que é complicado.
Ah, pastor, você não sabe o meu contexto. Você não sabe o meu contexto. Mas nós estamos aqui. Só que então a primeira coisa que eu aprendo com esse homem é: ele decidiu trilhar um caminho diferente. Então, se eu e você queremos ver algo diferente da parte do Senhor, primeira coisa, para de desculpa esfarrapada e começa a ter uma atitude de mudança na sua vida. É muito fácil. Hoje as pessoas querem que Deus se adapte à vida delas, mas na verdade nós invertemos. Jesus, quando veio pregar, ele falou assim, ó: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é muito fácil eu falar: Deus, siga-me os bons, vem comigo, me salva aí, dá um help. Tô com um problema aqui, ajuda aqui. Ó, Deus, estourou a bomba aqui na área financeira, ajuda aí, ajudou? Valeu, Deus, obrigado. Ah, Deus, quando der eu vou no culto, fechou, nós invertemos tudo. Então acaba sendo delicado. Então aqui muitos chegam num ponto que eles acabam preferindo se conformar ou até mesmo aceitar a situação do que realmente se levantar e falar: chega. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite se levantam homens e mulheres que decidam falar: chega. Na minha casa pode ter trilhado um caminho diferente, meus pais podem ter ido um caminho diferente, na minha vida as condições foram umas completamente diferentes, eu sei, foi difícil, delicado, mas hoje eu decido, eu quero mudança. Chega de desculpa, chega de falar que não dá. Hoje eu tomo posse do poder do Senhor na minha vida para que haja mudança, transformação de forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele se você crê. Aleluia. Então você vê que Ezequias não quis se conformar e muito menos aceitar que o pai trilhava um caminho que não agradava a Deus. Ele decidiu. E nessa que ele decidiu, meu irmão, eu não vou ler aqui, depois você lê em casa, que é uma história incrível. Ela conta tanto em Reis quanto aqui também, você vê em muitas partes também, muitas coisas acontecendo e tal. É na época do profeta Isaías, meu irmão, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Aqui você vê que na hora que Ezequias decidiu se posicionar, você vê que ele começa a fazer coisas, meu irmão, extraordinárias. Os textos falam que ele abriu as portas da casa do Senhor. Então, ou seja, irmão, nem aberta a casa do Senhor estava. A galera não estava nem buscando mais Deus, estava buscando o que eles queriam, do jeito que eles queriam. Ele começa a reparar a casa do Senhor, as portas, começa a vir com os detalhes. Ele pede para os sacerdotes, os levitas e o povo, toda a galera se santificarem a casa do Senhor. Sabe o que ele está falando, galera? É o seguinte, cara, meu pai trilhou um caminho que ele achava que era o top, mas não é. Nós temos que trilhar o caminho que a palavra fala, aquilo que Deus está falando. Então, mas o teu pai, não interessa o que foi lá. A partir de hoje nós queremos mudança. Ele começa agora a trazer santificação no meio do povo, da galera. Ele restabelece o culto e a adoração a Deus. Eles celebram a Páscoa. Você começa a ver que, meu irmão, o povo foi esquecendo até da Páscoa. É mais ou menos hoje. Tem festa, comemora tudo, mas quando fala de Páscoa, fala de Jesus, sai fora. Não dá. Então, meu irmão, é coisa gritante. É mais ou menos o que foi acontecendo. E você vê aqui que nesse momento que Ezequias está ajustando, alinhando a vida, tomando um rumo, o rei Senaqueribe, que nós lemos, se levanta contra ele. O rei Senaqueribe, meu irmão, para você ter uma ideia, o rei Senaqueribe era um rei da Assíria. Ele vem com unhas e dentes, se nós podemos falar assim, com todo o seu exército e a sua força para cima do rei de Israel, Ezequias. E o texto fala, meu irmão, nós vemos, ou melhor, a história conta que a Síria, o exército da Síria, Senaqueribe, era um dos caras mais cruéis da história. Quando você olha para o povo, essa galera da Assíria, o Senaqueribe, ele tinha um poder mais forte e mais sinistro no Oriente. Eles devoravam todas as nações que vinham pela frente. Eles não deixavam ninguém, praticamente, meu irmão, em vida. E aqueles que eles deixavam, eles faziam atrocidades. Eles vinham cortando a orelha, membros, nariz, lábios, e os obrigando a fazer trabalho duro, pesado. Aqueles que eram soldados inimigos, quando eles eram pegos, constantemente os olhos deles eram vazados, as línguas eram cortadas. Então, quando você olha na história, o rei Senaqueribe, esse rei da Síria, era um cara sem dó nem piedade.
Você vê que os livros contam que eles chegavam, eles pegavam as pessoas, eles esfolavam as pessoas, queimavam as pessoas, até espetadas em estacas, eles colocavam seus inimigos. Agora é esse cara, gente boa, que está vindo contra Ezequias. É esse cara que está vindo, destruindo tudo, chegando para atacar Ezequias. E ele não vem sozinho, agora Senaqueribe vem com um exército, meu irmão, pesadão. Ele vem com um exército que a galera olha e fala, mano, você é louco. Aí, Ezequias, para os íntimos, Ezi, e aí, cara, pesado esse negócio, não vai ter como. Os caras, por onde eles passam, ele destrói, nós não vamos conseguir de forma alguma. E nesse exato momento que nós vemos essa cena, meu irmão, ali, nesse momento que essa galera se levanta, é aqui que o rei Ezequias, ele começa a se posicionar. Então aqui, você vê que o rei Ezequias, ele toma atitudes, ele tem decisões na sua vida, que eu creio que podem trazer lições para todos nós hoje. Porque a primeira coisa que eu vejo, quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, Jerusalém era o coração do reino. A hora que Ezequias falou, cara, o inimigo está vindo, ele vai atacar o coração do reino. Ele teve que tomar decisões, ele teve que se posicionar em algumas coisas, traduzindo para os nossos dias de hoje. Muitos de nós hoje, talvez estamos com Senaqueribes à nossa volta. Muitos de nós hoje estamos com áreas das nossas vidas onde o inimigo vem, meu irmão, muitas vezes sondando. De alguma forma nós estamos passando pressões ou passando por problemas que nós falamos, eu não vou aguentar mais. E aqui nós temos duas opções. Ou nós falamos que não tem como, já era, é o fim. Ou nós podemos pegar o que Ezequias faz aqui, de alguma forma, e aplicarmos em nossas vidas. E falarmos, não, hoje eu me posiciono porque eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero viver cada promessa que o Senhor tem para a minha vida. Porque ali, meu irmão, quando Ezequias fala, quando Senaqueribe vem para cima, Ezequias sabia, se nós ficarmos parados, vai ser extermínio, não vai sobrar ninguém. Então quando nós olhamos, o inimigo faz de tudo para de alguma forma querer nos atacar. Mas a primeira coisa que eu vejo que Ezequias fez, 2 de Crônicas 32:3, diz assim: Ezequias consultou os seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar as passagens das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que Ezequias consultou os oficiais e conselheiros militares. Meu irmão, uma das coisas que nós podemos ver é o seguinte: nós temos que olhar para as nossas vidas e entendermos que sozinho nós não conseguimos. Você e eu precisamos sempre procurar ajuda. E a primeira coisa que Ezequias fez, ele falou, sozinho, cara, não dá, eu vou buscar pessoas que conseguem me orientar, pessoas que conseguem me direcionar, pessoas que vão me dar suporte, pessoas que vão trazer para mim aquilo que eu realmente preciso fazer. E você vê que ali ele acaba se aproximando de pessoas que iam dar ajuda, suporte, conselho, pessoas de confiança, pessoas que vão te puxar para cima, pessoas que vão te ajudar sempre de acordo com a palavra. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é Ezequias buscando ajuda daqueles que estão próximos, pessoas que conseguiam orientá-lo, ajudá-lo. E uma das coisas que eu fico mais triste, meu irmão, principalmente dentro da igreja, é quando você vai conversar com pessoas que elas já chegam no limite, no ponto, aquele ponto que já estourou. Ela não vem nem mais pedir ajuda, ela vem só comunicar. Pastor, estou comunicando que é isso, acabou e já era. Eu falo, mas por que você não foi, trocou ideia? Aí a pessoa sempre fala que tentei, mas você, por exemplo, né, normalmente pastor, mas você, pastor, nunca podia. Eu falei, nunca podia? Eu estou sempre no culto, quando acaba aqui trocando ideia com a galera, não, mas no culto não ia dar. Eu falei, não, então peraí, então não sou eu, é você. E as pessoas muitas vezes elas querem achar desculpa tal do que realmente procurar ajuda. Então aqui, meu irmão, eu falo para você, nunca queira buscar ajuda quando está no seu limite. Não é que é impossível de mudar, mas vai ser mais difícil. É mais fácil quando é no começo, é mais fácil quando está no início. Uma situação no casamento, uma situação na área financeira, uma fraqueza na área sexual, seja o que for, cara, vamos buscar ajuda, vamos trocar ideia, vamos conversar. É mais fácil você pedir ajuda. Eu lembro de uma irmã uma vez que ela passou na área sentimental, uma área bem complicada. A área sentimental, parceira, é complicadíssima. Ela estava se envolvendo com um rapaz e tal, e ali houve uma situação delicada e tal, e ela veio trocar ideia com a gente.
E ali o rapaz decidiu dar um tempo do relacionamento. Quero dar um tempo, pastor e tal. Eu falei, queridão, a escolha é tua, cara. Você que tem que decidir. E eu vejo mesmo que acho que é a melhor coisa hoje para vocês realmente repensarem aí o que vocês querem da vida. Não fique achando que é só pagar de mãozinha dada. Só love. Que a galera hoje acha que o relacionamento é só love. É só coisa fina. A hora que você olha o homem de Deus, fala, meu Deus, meu Thor. Aquele clima, aquela coisa gostosa, bacana, show de bola. Que hora, época de namoro, parceiro, é lindo. House de uva verde nos lábios, sempre. Sempre. O perfume, irmão, é aquele perfume que você espirra 20 vezes no corpo inteiro. Você vira a esquina, já vem o cheiro. Ela falou, ele está vindo. Eu sinto o cheiro do meu amado. Porque na hora que você namora, aquele beijinho, pai, cada um vai para casa. Ai, que saudade já, ó. Batendo forte. A hora que casa. Amor, aquele house de uva verde dá para voltar aí? Tipo, dá para gerar uma parada para nós aí, dá para gerar um tá. Porque a área financeira, a galera quando... Gente, quem que não casou ainda? Deixa eu ver, quem não casou ainda. Quem não casou ainda? Cara, você tem que saber, gente, é uma decisão muito séria. Essa que você levanta a mão, você tem que já olhar assim, eu ainda não, pastor. Aí você já dá uma planada, já dá uma sondada no terreno. Meu irmão, essa área, parceiro, sentimental, essa área é uma área muito delicada. É uma área que tem que pensar muito bem o que você vai fazer da sua vida. É uma coisa muito séria. O padrão do mundão é, cara, juntou, deu certo, deu. Se não deu, chuta que você chuta outro. Virou brincadeira agora? Então ali o cara quis dar um tempo. A menina ficou revolts. Tô revoltos, pastor. Eu falei, irmã, querida, espere em Deus, cara. Confia no Senhor. Cara, tenha paciência. Coisa nenhuma, pastor, não sei o quê. Eu falei, tô te dando a ideia, a letra, a pastora junto. Cara, aqui, não queremos controlar a sua vida, nós queremos te ajudar, é diferente. Então a igreja não quer controlar, é ajudar, de acordo com a palavra. Irmã, pensa, tal. Não quis. Tô revoltos. Saiu pela porta, meu irmão, revoltada. 1 ano depois, eu encontrei ela na igreja, lá em Curitiba. Ela estava arrebentada. E a frase que saiu da boca dela: pastor, por que eu não quis te ouvir? Eu perdi 1 ano da minha vida tentando me encontrar e eu me arrebentei. Ou seja, eu estou pior hoje de quando eu saí aquele dia daqui. Por que eu não te ouvi? Eu falei, irmã, essa é a hora que você quer falar assim, eu te disse. Mas você vai falar assim, irmã, Deus consegue reverter dentro da sua vida. O cara já tomou outro rumo, já foi. Você estava apenas namorando. Mas ela falou, mas estou arrebentada. Eu falei, você hoje aprendeu algo, que você precisa aprender a buscar ajuda, buscar conselhos, direções de pessoas que vão te ajudar, de acordo com a palavra de Deus. Não é com a revista de titi. Você vai buscar de acordo com a palavra, de acordo com a direção. Pessoas que vão te orientar, pessoas que vão te ajudar e não mandar em você, vão te ajudar. Provérbios 15, 22, olha que texto maravilhoso. Aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, se você está passando por uma guerra, uma área, a primeira coisa, peça ajuda para pessoas que você sente afinidade. Pastor, tem que ser só com você, não precisa ser só comigo. Tem líderes na casa, tem diáconos, tem presbíteros, tem líderes de célula, tem pessoas que vão trocar uma ideia. Só que às vezes eu encontro uma galera que vai conversar com um que está mais arrebentado que ele, que não sabe nada de Bíblia de Jesus para ajudar. Eu falo, meu irmão do céu, mas acho que ele não vai te ajudar muito não. Busca aí, cara, ajuda, força. Então aqui eu vejo isso. Mas agora Ezequias, ele toma uma decisão muito séria. Na sequência, ele vai buscar uns conselhos, e na hora que ele busca os conselhos,
com os homens que estavam ali, eles decidem. A palavra fala que eles decidem fechar a passagem das águas das fontes, que havia do lado de fora da cidade. Então eles chegam, se reúnem e falam: galera, é o seguinte, nós temos que fechar as águas do lado de fora da cidade. Lembra o contexto da época, as cidades elas eram fortificadas. Vamos imaginar, tá? Para ter uma ideia, que a cidade nossa é esse prédio aqui. A água vinha de fora para dentro. Eles tinham tudo fortificado, eram muralhas, tudo fortificado. Então as cidades eram muradas, tudo fortificado. Eles olham para fora e eles falam: a água que vem para dentro de cá, ela está exposta. Ela tem que ser tampada, fechada. Eles tinham que canalizar a água. Agora, por que eles queriam fazer isso? Coloca o verso para mim, por favor, o verso 4 de 2 Crônicas 32. Eles falaram assim, organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias, junto com o grupo deles, eles falaram assim: cara, o rei deles está vindo com o exército inteiro. Na hora que eles entrarem nas nossas terras, eles vão ver toda essa água. E água, meu irmão, é essencial para a vida. Água, o ser humano não consegue viver sem água. Então naquele exato momento eles decidem aqui ter uma atitude. Eles têm uma atitude, meu irmão, de proteger aquilo que era importante na vida deles. Ao fecharem aquelas águas, ao canalizarem, ao blindarem aquelas águas, ali é como se tivesse o seguinte: nós não vamos deixar mais exposto aquilo que é importante para nós. Nós vamos agora blindar, nós vamos agora proteger, nós vamos agora cuidar daquilo que é importante para nós. Trazendo para os nossos dias de hoje, se nós pensarmos, meu irmão, Ezequias ele olha para o seu reino e ele percebe que as águas eram muito importantes para eles e que eles deveriam proteger. E se nós olharmos para as nossas vidas hoje, pergunta: família é importante, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem que proteger, sim ou não? Se nós olharmos, tempo com Deus é importante, sim ou não? Tem que proteger? Se nós olharmos, a saúde é importante, sim ou não? Se você não cuida da saúde hoje, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se eu não cuido da saúde hoje, eu vou arrumar tempo. Olha que a gente arruma. Você já reparou? Nós sempre falamos que nunca temos tempo para nada, mas na hora que estoura a gente tem tempo para fazer tudo. A hora que estourou tudo, você arruma tempo. Então saúde é importante? É. O emocional é importante, sim ou não? Sim. Se nós olharmos, a área financeira também é importante? Sim. Se não souber administrar, estoura tudo. Se não tiver aliança com Deus, estoura tudo. Então quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, nós vemos que assim como Ezequias olhou para a sua vida, para o reino e falou: existem coisas que estão expostas aonde o inimigo vai chegar aqui de alguma forma, e ele vai querer tocar, nós vamos proteger, nós iremos blindar. Então aqui, amada igreja, eu e você precisamos ter algo muito claro no nosso coração. Nós sabemos que Deus fará a parte dele, mas será que nós estamos fazendo a nossa? Será que nós estamos protegendo aquilo que é importante também nas nossas vidas? Quando você olha, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha só o que Deus fala lá no início para o homem: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar essa palavra guardar, no original significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção e proteger. Ei homem, eu fiz tudo isso aqui para você poder desfrutar, só que você tem a missão de cultivar e de guardar, de proteger. Então a minha, a sua casa, nós sabemos, Deus quer cuidar da gente? Sim. Ele vai dar suporte? Sim. Só que eu e você devemos proteger a nossa casa. Pais, você tem protegido os seus filhos? Você sabe o que o seu filho tem assistido? Você sabe o que o seu filho tem ouvido? Vocês sabiam, gente, saiu uma droga, não é uma droga, é um som que é uma droga. Quem já ouviu falar disso? Gente, os caras criaram ondas sonoras que, se você não sabe,
tudo é criado com som. Você já viu que quando toca, depende da música, toca, o nosso corpo mexe, vibra, você fica emotivo, você fica com medo, daí são ondas que são geradas. Hoje os caras, eles criaram uma parada, pais, fiquem atentos. Eles criaram uma parada, eu já vi vídeo no TikTok do cara ensinando como fazer. Eles criaram ondas sonoras, que a criança põe o fone de ouvido, ela está ouvindo aquilo, e aquilo começa a gerar dentro dela a mesma sensação que ela tivesse cheirado uma carreira de cocaína. Aí o vídeo é assim: a droga legalizada foi liberada. Fiquem à vontade para vocês usarem. Aí a criança, a pessoa está ouvindo, ela está recebendo aquilo, o corpo dela está ficando naquilo, ela começa a ficar viciada naquela parada. Ah, pastor, mas não tem problema nenhum. Parceiro, você coloca no Novo Testamento, tem muitos textos que falam sobre a nossa mente de forma alguma ficar fora de si, em muitos momentos. Pais, nós temos que ver muito bem como que nós estamos protegendo os nossos filhos. Antigamente, cara, a gente tinha, uma vida diferente. Eu sei que mudaram os tempos, eu sei que muita coisa apareceu. Eu não privo meus filhos de verem os desenhos que eles curtem assistir, só que cada desenho que eles assistem, eu vi antes. E já teve desenho que eu estava com eles, que era bacana, mas uma frase, uma fala que fala, eu pauso e falo: amigão, você está ligado o que aconteceu? Percebi, papai, falou uma parada zoada. Falei, então a partir de hoje, esse não. Pastor, você é muito radical. Eu decidi guardar o jardim que Deus me deu. Depois eu vou responder pelo meu jardim. Porque na hora que Adão e Eva caíram, o que Deus fala? Adão, aonde você está? Aí está lá Adão escondido com a folhinha de bananeira, tentando tampar o ponteiro 6,5. Tentando tampar. Meu irmão, Deus sabia onde o cara estava. Deus é onisciente, cara. Deus é onipresente, sabia onde ele estava. Mas ele chega o quê? Adão, cadê você? Traduzindo, Adão, o que você fez? Aí, como nós somos bagre ensaboado, você vê que o homem, o ser humano, é desde o início mesmo. Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Já transferiu para a mulher mais ligeira ainda. Eu não, foi a serpente. Aí Deus falou: serpente, já casou, já era, a casa caiu. E ali você vê algo, meu irmão, muito sério. Então aqui, pais, como nós estamos protegendo os nossos filhos? Marido, protegendo a esposa o marido. A casa, o lar, a família. A família nunca foi tão atacada, meu irmão, nesses últimos tempos como agora. Tudo, você não tem ideia como veio, é o padrão, é o plano de Deus. Você vai falar o quê? Tem que proteger. O meu tempo com Deus eu preciso proteger. Eu preciso proteger meu tempo com Deus. Quando fala tempo com Deus, aqui fala da minha busca pelo Senhor. Aqui fala realmente do quê? Cara, a minha frequência de culto, o meu tempo durante a semana de devocional, leitura da palavra, de oração, são coisas que a gente tem que proteger. Nós achamos, irmão, que a vida é de boa. Meu irmão, não tem. Nós temos que proteger, nós temos que blindar a nossa saúde. Gente, isso é coisa séria, não dá para brincar. Outro dia falaram para mim assim, ó: ah, pastor, você é magro, você pode comer de tudo. Não posso, porque eu fiz exame, e o exame fala que o açúcar estava quase tornando uma diabetes. Então você pode olhar e falar: pô, o cara é magro, está saudável. Ser magro não é sinônimo de ser saudável. Eu tenho que fazer o quê? Opa, vou policiar, vou cuidar da minha saúde. Quero chegar nos meus 40 anos bem. E está chegando, hein? 40 anos bem. E nos 50, mais ainda. O que você vai fazer, pastor? Sei lá, ficar maior. Tentei já, não dá. Mas cuidar da minha saúde. A pessoa não cuida da saúde, nada. Aí a hora que estoura tudo: Deus, por que você fez isso comigo? Eu? Quem enfiou o doce na boca foi você? O que você fez com o livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? São coisas, gente, que nós temos que olhar para a nossa vida e pensarmos muito bem. O que dizer da área emocional? São áreas que nós temos que vigiar. A pessoa sai fazendo o que ela quer. Tudo bem, fique à vontade. Deus deu para o homem o livre-arbítrio, a livre escolha. Só que ele tem que entender que as escolhas geram consequências. Gera consequência. Pode ser consequências boas, consequências ruins. E isso começa a trazer destruição na vida dela, destruição. Então nós, amada igreja, todos nós precisamos aprender a proteger. Então aqui
áreas das nossas vidas precisam de proteção. Hoje, infelizmente, quantos estão colhendo consequências nada agradáveis em suas vidas, porque elas não protegeram. Mas em nome do Senhor Jesus, que hoje eu e você possamos nos levantar em cada uma dessas áreas que estão desprotegidas e falar: Senhor, chega, eu vou começar a proteger, eu vou começar a blindar, eu vou me levantar, eu vou dar mais atenção para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa, para minha casa, para minha saúde. Eu não permitirei que isso continue assim na minha vida. Hoje eu falo: chega, eu quero me levantar como alguém que protege o jardim que o Senhor entregou, alguém que protege aquilo que o Senhor entregou. Então, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha com poder sobrenatural e extraordinário, que nos capacite, mas que nós também possamos hoje decidir proteger aquilo que o Senhor entregou. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Agora, nesse mesmo texto, gente, é um texto maravilhoso, eu vou acelerar para a gente finalizar aqui. Muita coisa talvez eu vou deixar para um próximo culto. Agora, Ezequias, ele sabia, vocês leram o texto, que o texto fala que eles tamparam as águas, para que os inimigos, ao chegarem naquelas águas, não teriam acesso àquelas águas. Aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, lembra no contexto da época, os caras não iam de jato. Os caras iam a pé, os caras iam de cavalo. Eram viagens, jornadas, quilômetros e quilômetros desse jeito. O contexto da época de cenário era um cenário desafiador. Então água era essencial. O cara chegando naquele lugar, ao ver água, o cara falou: mano, fôlego, renovo, vida, uau, é o que eu quero. Então Ezequias também queria proteger para que o inimigo não tivesse acesso de forma alguma àquilo que poderia fortalecer o inimigo. Ezequias não queria que ele de alguma forma permitisse que o inimigo de alguma forma alcançasse aquelas águas. E aqui nós vemos que o inimigo, Ezequias entendia que o inimigo poderia se fortalecer. E se pensarmos aqui, Ezequias não queria de forma alguma fortalecer o inimigo, mas por quê? Porque ele sabia que se o inimigo tivesse fortalecido, o inimigo teria vantagem contra ele. E amada igreja, trazendo para nós hoje, existe uma coisa, que se nós decidirmos fazer, dá vantagem para o inimigo: o pecado. Nós podemos estar blindados pelo Senhor, mas Ele deixou muito claro que o pecado é o que dá total legalidade para o inimigo fazer o que ele quer. E você vê um texto, coloca para mim por favor, 2 Coríntios capítulo 2, 10, a partir dele eu vou tirar aqui uma ideia para a gente. Paulo está falando da questão de perdão, de perdoar. Não vou falar sobre isso agora, tá? Mas ele fala só assim, ó: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Aí 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Opa! O apóstolo Paulo está falando aqui num contexto, no caso de perdão de uma situação com o irmão. Ele falou: galera, é o seguinte, cara, vocês estão passando uma situação de perdão complicada, e vocês têm que resolver isso logo. Por quê? Porque se vocês não resolverem, o inimigo começa a ter vantagem em cima disso que vocês estão passando. A falta de perdão, ou não liberar perdão, tivemos uma aula agora segunda-feira mergulhando sobre isso. Se você não veio na próxima, quem sabe você está aqui. Nós falamos muito sobre o que o perdão fala. E o perdão, meu irmão, é uma das grandes armas que o inimigo aqui age. E a falta de perdão, meu irmão, é uma coisa que a palavra de Deus fala que não agrada o Senhor. E é uma questão, meu irmão, não é que não agrada, porque ele fala assim: se você não perdoar, Deus também não consegue te perdoar. Porque se Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o próximo? Ah, pastor, mas você não imagina a atrocidade que fizeram comigo. Pois é, você não imagina o que fizeram comigo. E o perdão não tem a ver com que você concordar com o que a pessoa fez, mas arrancar a raiz de amargura de dentro de você. O senso de justiça própria, fazer na força do próprio braço. É você deixar o reto juiz entrar em cena. Só que o que eu quero me atentar é que Paulo fala que o inimigo de alguma forma ele alcança a vantagem. Então nós vemos que, meu irmão, se eu e você não protegermos aquilo que é importante, nós seremos tocados aqui de alguma forma pelo inimigo. Mas também, quando ele fala de proteger, ele fala: eu não vou dar como se fosse munição,
como se fosse um fortalecimento para o inimigo de alguma forma vir sobre a minha vida. Então aqui eu vejo, meu irmão, a questão que Deus espera de nós, de uma igreja que caminha em santidade. Existem coisas que o inimigo vai aproveitar de alguma forma e vai se levantar contra nós, e de alguma forma ele vai ter vantagem, vai querer vir. Por quê? E isso acontece quando nós caminhamos debaixo do pecado. Você quer ver como que o inimigo se alimenta? Em Gênesis fala que lá em Gênesis fala que a hora que o homem caiu, Deus fala para a serpente: você vai comer do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Só que você vê que em Gênesis a serpente, o Satanás era uma serpente. Mas quando você vai em Apocalipse 12, 9, acho que eu não coloquei esse texto, não se preocupa. Apocalipse 12, 9 fala que o dragão, a antiga serpente, estava ali. Aí a pergunta que fica é: mano, como é que pode em Gênesis ser uma serpente agora um grande dragão? Quem que alimentou esse negócio todo aí? Que whey protein que esse bicho tomou para ficar monstrão? O própria palavra responde: vai comer do pó da terra. Então, se nós olharmos o pecado, ele de alguma forma dá munição para o inimigo, pesa, nós ficamos escravos do pecado. Então aqui Deus espera do seu povo santidade. E quando nós falamos de pecado, gente, pecado, às vezes a galera acha que pecado é só área sexual. Meu irmão, pecado é uma quebra de um mandamento, é uma quebra de um princípio da palavra. Então quando eu e você quebramos algo que na palavra está escrito, já é pecado. Então nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então amar Jesus não é postar te amo, estou no culto, é nóis, maravilhoso, foi top, legal. Amar o Senhor é quando eu guardo a palavra dele, é quando eu cuido de viver segundo a palavra dele, é quando eu faço a vontade dele e não mais a minha. Então aqui Ezequias entendeu: cara, eu preciso blindar, eu preciso proteger, eu preciso cuidar, porque eu não quero que o inimigo tenha vantagem sobre a minha vida. Eu quero sim estar blindado e protegido pelo Senhor. Por isso que Pedro fala, 1 de Pedro 1,14 diz assim, ó: como filhos da obediência. Olha só, gente, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Repete comigo: em todo. Eu vou te dar mais uma chance. Você comeu aquele miojo no almoço que está bem nutrido, dá mais um gazinho, né? Forte, aumentar o volume. Deixa eu pegar o versículo inteiro. E também vós, comigo, e também vós, em todo o vosso procedimento, sede santos. Aqui ele fala, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui Pedro está deixando algo muito claro. Galera, é o seguinte: vocês tinham um procedimento antes no mundão, que era o rolê de vocês, mas vocês encontraram o Senhor, e a hora que encontraram o Senhor, vocês têm que decidir, se tornem santos. Se tornar santo é uma decisão. O que é se tornar santo? Pastor, agora eu vou ser cultuado? Não. Fala de alguém que é separado do pecado. Eu não caminho mais segundo o padrão do mundo, segundo a minha vontade, mas agora eu decido caminhar segundo o padrão daquele que me alcançou, daquele que me tocou, daquele que me transformou, daquele que me resgatou, daquele que me curou e me transformou. Então aqui quando Pedro fala, ele fala: galera, vocês não podem de forma alguma permitir que o pecado venha sobre vocês, porque a hora que vem o pecado, meu irmão, aí Deus olha e fala: não, o pecado dá legalidade para o inimigo tocar, o pecado dá permissão, mas você tem acesso ao meu filho. O meu filho foi naquela cruz, morreu pelos pecados de vocês, e quando você recebe meu filho como o Senhor da sua vida, o precioso sangue dele vem sobre vocês, purifica, santifica. Então confesse os vossos pecados, coloque para fora, para que haja perdão, purificação, transformação, e que vocês venham ter a proteção do Senhor sobre a vida de vocês de uma forma poderosa e sobrenatural. É o que Deus fala, meu irmão. O livro de Jó, eu vou finalizar aqui, o resto vai ficar para outro culto. O livro de Jó, todo mundo conhece o livro de Jó, sim ou não, gente? Se você nunca leu, você vai lembrar. Tenha paciência de Jó. Todo mundo vai lembrar, porque Jó foi um cara que sofreu muito. Só que antes de Jó sofrer, tem um diálogo. Satanás aparece diante de Deus, e Deus pergunta para ele: aí, mano, vou traduzir na versão nossa aqui, tá? E aí, como é que você está? Estou vindo de rodar a terra. Aí Deus fala para ele: viu meu servo Jó?
Falou, vi. Viu como o cara vai bem? Tô vendo. Maneiro, né? Show. Então, esse cara só é assim, Deus, porque você colocou um muro de proteção nele. Como é que é? O inimigo fala no livro de Jó, você pega e lê. Você colocou um muro de proteção nele e eu não consigo entrar. Tira o muro que você vai ver. Então, quando eu e você decidimos nos posicionar em Deus, em santidade, não mais trilhar um caminho de pecado, há uma proteção, mesmo você não vendo, espiritual, aonde o Senhor tem blindado. O inimigo quer tocar, vou tocar, não, aqui não, porque aqui tem alguém lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Aqui tem alguém que decidiu não mais caminhar segundo o padrão do mundo, mas segundo a vontade do Senhor. Não, mas eu falei, não, aqui você não consegue mudar. Por quê? Porque essa pessoa é alguém que está comigo, é alguém que está trilhando o meu caminho, é alguém que está buscando a minha verdade, é alguém que é onde eu vou proteger e vou guardar. Então, se nós olharmos aqui, meu irmão, Ezequias continua falando muitas coisas, mas chega no final, eu vou finalizar aqui, no final de tudo, na hora que chega Ezequias, ele dá um último toque, ele constrói armas, ele repara muros. Daqui vai ficar para outro culto, mas eu quero finalizar com o último texto. Ele chega para o povo, porque o povo, irmão, olhou aquele exército chegando, falou, cara, Senaqueribe, o cara fez um arrastão, o cara acabou com todo mundo. Mas na hora, Ezequias olha para o povo, e ele fala algo extraordinário ao meu e o seu coração, que precisa entrar hoje. 2 de Crônicas 32, 7 e 8, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossa guerra. O povo cobrou ânimos com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então naquele momento, eles tamparam as águas, protegeram as águas, eles se posicionaram. Ezequias decidiu mudar, e naquele momento ele fala para o povo: ei galera, deixa eu dar um recado para vocês, não olhe a multidão do inimigo se levantando contra você, você deve lembrar, tem um Deus que está com você, que é maior do que essa multidão que está vindo contra a sua vida. Tem um Deus que é maior contra a tua vida, blindando, protegendo e guardando. Enquanto o inimigo quer tocar a tua casa, você deve falar para o inimigo: olha o tamanho do meu Deus, olha o meu Criador que está comigo, olha aquele que vai me fortalecer, olha aquele que vai me direcionar, olha aquele que vai abençoar. Não é, ele fala, ele está vindo com um braço de carne, ele está vindo com habilidades humanas, mas nós vamos na força do grande eu sou, nós vamos na força de um Deus poderoso, sobrenatural, e é ele quem move nas nossas vidas. Pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia.